Olá, como vai, educador ou educadora? Você é do tipo que gosta de inovar em suas práticas pedagógicas? Muito bem, parabéns! Você já usa a metodologia ativa aprendizagem baseada em projetos? E que tal turbinar os resultados de aprendizagem dos seus estudantes usando uma combinação poderosa que é a aprendizagem baseada em projetos com o EduScrum? Então vamos lá para o vídeo de hoje, que eu quero começar um passo a passo de como usar o gerenciamento de projetos ágil na sua prática pedagógica, começando por um dos papéis no EduScrum, o papel do professor, o Product Owner, ou o dono do produto. O nome em si é uma cópia do Scrum e eu explico melhor ele depois da vinheta. Vamos lá? Se o professor no EduScrum é o Product Owner, ou o dono do produto, acho que é importante nós pensarmos aqui em que produto é esse. Qual é o produto do qual o professor é dono? Qual é o produto final da educação? Não é a melhor comparação, mas pensando na educação como um sistema onde matéria-prima entra, é processado ou manufaturado dentro dele e sai desse sistema um produto final melhorado, aperfeiçoado ou enriquecido, pensando assim, qual é o produto desse sistema? Bom, em primeiro lugar, acredito que seja um estudante que aprendeu os conteúdos listados lá na BNCC ou nos referenciais curriculares. Mas também esse estudante deve ser crítico, criativo, colaborativo, comunicativo, autônomo, disciplinado, e disciplinado aqui não é no sentido de ser submisso, em sim de ser autodisciplinado, que sabe o que fazer e faz o que precisa ser feito, é eficiente e eficaz, faz certo as coisas e faz a coisa certa. Então esse é o nosso desafio como educador, pensar em estratégias e criar experiências de aprendizagem que levem os nossos estudantes a desenvolver essas habilidades e competências. E o professor como Product Owner? Qual é, afinal, as responsabilidades desse papel no EduScrum? Vamos lá! É papel do professor determinar os objetivos de aprendizagem que os estudantes devem atingir, monitorar os resultados atingidos pelos estudantes, facilitar o processo do EduScrum e o desenvolvimento individual de cada estudante e das equipes, definir os critérios de aceitação e a definição de concluído, que são dois itens importantíssimos ao usar o EduScrum, incentivar a cooperação dentro das equipes e entre elas, dentre outras atividades que são atribuições dos professores como Product Owners. Em resumo, é o professor que determina o que os estudantes precisam aprender, ele também controla e melhora a qualidade dos resultados da aprendizagem, avalia e julga os resultados da aprendizagem dos estudantes individualmente e das equipes. Tá, mas daí você, educador, deve estar se perguntando, Clérice, como que eu faço isso? Vou detalhar um pouco mais sobre cada uma das responsabilidades e tentar exemplificar para ficar ainda mais claro. Em primeiro lugar, você vai estar trabalhando com os estudantes divididos em equipes, e essas equipes devem ser formadas de formas que os membros possuam as habilidades complementares entre si. A primeira coisa é definir bem os objetivos de aprendizagem para aquele período, que pode ser em um mês, bimestre, semestre, enfim, o tempo que você considerar suficiente para atingir aquele objetivo ou aqueles objetivos que você definiu. Recomendação: nas primeiras experiências, objetivos que possam ser alcançados em um mês, 4 semanas é a medida ideal. Pela dinâmica de trabalho do EduScrum, as reuniões diárias, as revisões de sprints, as retrospectivas, vamos falar em outro vídeo sobre cada uma dessas cerimônias. Por essa dinâmica de trabalho, dar esse espaço de tempo e permitir que essas cerimônias sejam executadas por diversas vezes, promove a melhoria contínua em todo o processo. Sabe, fazer repetidas vezes a mesma coisa, verificando, validando o que deu certo, obtendo feedback sobre o que não deu e repetindo, é o famoso tentar, falhar, aprender e repetir. É um ciclo virtuoso de aprendizado. Então, recomendação: 4 semanas para as primeiras experiências. Defina um objetivo de aprendizagem que possa ser atingido nesse tempo. Defina os critérios de aceitação, ou seja, o que você, educador, considera que seja aceitável que os estudantes tenham desenvolvido, aprendido e entregue ao final do período comprovando que atingiram os objetivos de aprendizagem que você determinou. Isso pode ser características a serem entregues em trabalho escrito, como número de páginas, itens a serem citados, características na construção textual, elementos obrigatórios, tabelas, gráficos, infográficos, áudios, vídeos, apresentação de slides, apresentação oral estilo seminário. Você pode determinar que as equipes organizarão uma apresentação estilo TED, por exemplo. Tudo isso como critério de aceitação. Faltou cumprir alguns desses critérios? O projeto não está pronto e as equipes precisam continuar trabalhando. Aí tem a definição de concluído. De acordo com o guia do EduScrum,
A definição de concluído é relacionada ao prazo, às metas. Inicialmente é definido com o apoio do professor, mas em equipes experientes, essa definição é feita de forma autônoma. Seria como definir o que deve ser entregue em todo o projeto e a cada sprint. No momento de iniciar um projeto gerenciado com o EduScrum, em especial se for pela primeira vez, o professor ou Product Owner vai precisar explicar para os alunos o que é o EduScrum, como é trabalhar seguindo suas regras e por que eles serão estudantes melhores usando essa estratégia de aprendizagem em equipes. Ainda nesse primeiro momento, são formadas as equipes. Vocês já sabem qual é o critério básico para a formação das equipes, certo? Membros com habilidades complementares. Formadas as equipes, o professor apresenta o objetivo de aprendizagem, ou os objetivos, e o período que os estudantes terão para cumprir esses objetivos, digamos 4 semanas. E apresenta e explica cada um dos critérios de aceitação que você mesmo definiu. Bom, isso é no primeiro momento, podemos chamar de dia zero. Durante o processo, que nesse caso de 4 semanas é comum que cada semana seja uma sprint, se tiver dúvidas sobre o que é, como funciona, por que esse nome sprint, deixa um comentário aqui embaixo, mas em breve vamos ter um vídeo falando sobre isso também por aqui. Bom, 4 semanas, cada semana uma sprint, o que o professor vai fazer? Ele vai atuar primeiramente como um facilitador da aprendizagem, deixando clara as metas e objetivos que foram definidos e os critérios de aceitação, disponibilizando materiais básicos de referência e ficando disponível para esclarecer dúvidas, mas é bem importante aqui atuar como um coach, fazendo mais perguntas do que respondendo. É o famoso método socrático, conduzindo os estudantes à descoberta da resposta sobre um tema de forma quase autônoma. Ainda durante a sprint, o professor é quem monitora os estudantes e as equipes para que eles sigam fielmente o processo EduScrum. Abrindo um parênteses aqui, é importante quando vamos experimentar uma metodologia nova, uma ferramenta, um guia, uma receita, um passo a passo, que a gente siga a filosofia japonesa Shuhari. Eu vou deixar aqui abaixo um artigo que fala mais sobre ela e também tem um site muito bom onde você pode encontrar mais sobre esse tema e qualquer outro. O Google. Shu, siga as regras. Ou seja, antes de aprender e dominar as regras do EduScrum, os estudantes devem seguir fielmente o que o professor determinar. Ha, quebre as regras. Depois de um tempo, já com experiência, as equipes de estudantes podem começar a quebrar as regras em algumas características. E Ri, extrapole as regras. Com as equipes ágeis experientes, os estudantes adaptam suas cerimônias, seus papéis, os artefatos, sem perder a essência do manifesto ágil, os valores, os princípios e mantendo os pilares da transparência, inspeção e adaptação. Nesse ponto, eles extrapolam e conseguem tirar o máximo dos métodos ágeis e evoluírem não só como estudantes críticos, criativos, autônomos e disciplinados, como também como cidadãos para um mundo em mudanças. Outra atribuição do professor é, sempre que necessário, explicar um conceito complexo que os estudantes tiverem com dificuldade para compreender. Ele também deve dar feedback positivo, mostrando que eles estão no caminho certo. Sabe aquela brincadeira de tá frio, tá quente? O ideal é fazer isso durante todo o sprint. Monitorar o trabalho das equipes e dizer, ótimo, é isso aí, estão bem, no caminho certo. Ou quando perceber que está havendo alguma divergência, em que sentir a necessidade de dar uma dica de para que lado a equipe deve seguir, e mesmo depois do processo socrático ainda não ficou claro, diga, olha, entre esses dois caminhos, esse é o melhor a seguir. E deixe-os por conta própria novamente. É claro que podemos ainda acrescentar outras atribuições, como incentivar e motivar os estudantes o tempo todo, manter a energia alta da equipe, permitir que esse momento seja divertido, e não só permitir, mas promover a diversão. E por último, mas não menos importante, garantir o foco das equipes durante o trabalho, evitando interrupções e removendo todos os impedimentos que estiverem criando algum tipo de atrito para o avanço das equipes. E aí, educador, você acha que é possível, viável e pode trazer bons resultados para você e seus estudantes no caso de experimentar uma abordagem como esta? Se você é um estudante, seja de qualquer nível, ensino fundamental, médio ou superior, acha que seus trabalhos em equipes podem ser desenvolvidos seguindo as regras do EduScrum a partir dessas dicas? Então, no vídeo de hoje eu falei sobre o papel do professor no EduScrum, o que ele faz, como e qual é a rotina do professor durante uma sprint. Se você ficou até aqui, espero que tenha gostado, e se gostou, clica no curtir, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, se tiver dúvidas, sugestões, críticas, use o campo aqui embaixo de comentários ou entre em contato nas minhas outras redes. Todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição. Então é isso, muito obrigado mais uma vez por ter ficado até aqui, grande abraço, tchau!